Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV de hoje, aqui pela Master TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira com sinal aberto via satélite para todo o país, também pelo 520 aqui para o Rio Grande do Sul e aí para toda a galáxia na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, Estratégia de Comunicação para a Política de Verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e SPO Tecnologia. Conheça a SUSE, a Inteligência Artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Tá bom? Nos acompanha também lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil com os bastidores lá no Instagram. Lembrando que a gente tem o apoio também da nossa querida Famores, né? Quando o município se fortalece, todo mundo cresce, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. O programa de hoje começa muito especial, porque eu vou entrevistar a primeira mulher a presidir em 100 anos, cerca de 100 anos, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Nancy Walter, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Seja muito bem-vinda, prazer te ver de novo. Muito obrigada. É verdade, fazia tempo que a gente não conversava. Fazia tempo que a gente não conversava. E todo esse tempo à frente do Conselho? Pois olha, quando é que você faz? Meu primeiro mandato foi de 21 a 23, né? São 2 mandatos de 3 anos cada um e 2 no máximo. 21, 23, tivemos aí nos 3 anos 1 ano e meio de pandemia. É verdade. E depois para o segundo mandato, então, para a reeleição, começou em 2024, com a inundação, já no primeiro ano do último mandato, e encerra agora em 31 de dezembro de 2026. Acho muito legal. Eu entrevistei a Nancy em outra emissora e eu achei muito legal, porque foi um prazer conhecer. A gente vai falar sobre isso, a questão da engenharia e das mulheres e da presidente à frente da engenharia. E ela é muito descolada, é muito bacana. Assim. Leva isso, parece fácil, né? Parece bem fácil. Você que é muito generoso. mas impressionante. Vou começar te perguntando então, presidente, ao longo da gestão, né, a modernização dos serviços aqui do Conselho, né, de Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul foi uma prioridade, a modernização, né? Qual foram os principais avanços concretos aí que a gente pode, né, nesse processo que impactaram aí o dia a dia dos profissionais? Excelente pergunta. Eu diria, para começar, foi logo em 2021. Foi um desafio justamente pela própria pandemia e com a expectativa aí, não só eu assumindo a presidência, mas eu como profissional. Eu sou extremamente crítica ao nosso sistema profissional. E eu, então, assumi aí um desafio de me desafiar e de, principalmente, mudar algo que para nós era muito ruim. Vou começar pela nossa anotação de responsabilidade técnica. Para quem não sabe o que é a ART, mas se ouve muito falar, principalmente quem é da engenharia, mas outros que contratam nós profissionais das engenharias, é através da ART que a gente firma essa contratação entre o contratante e o contratado. Assim, daí. E essa ART ele é um documento que é de trabalho para nós. E o nosso acesso, ele se dava através, e se dá ainda através do site do Conselho, ou seja, eu tenho que acessar o site do meu Conselho para preencher esse documento. E ali começava o nosso desespero, porque a gente, não é que não pagávamos, a gente pagava a ART porque ela gera uma taxa, quem paga é o cliente, não somos nós, os engenheiros, mas a gente tinha que ficar esperando, em média, 48 horas ou mais para a liberação. Como assim? Exatamente. O que isso impedia? Para trabalhar? Trabalho, exato. Isso nos impedia e influenciava negativamente, diretamente o nosso trabalho. Ou seja, se eu tivesse que encaminhar um projeto na prefeitura, eu não tinha liberação da minha ART, que ampara toda a parte do serviço técnico desempenhado por nós. Eu, se fosse encaminhar algo nos bombeiros, também não podia. Se eu tivesse um evento temporário na Serra, no litoral, isso tudo para nós era muito ruim. Ou seja, o Conselho, de certa forma, eu enxergava assim, ele nos penalizava. E não pode. Pois é. O Conselho tem que estar do nosso lado. Para destravar. Para destravar, para a gente trabalhar. Bom, e aí o que eu fiz? Era uma questão de quase missão. Pensa na pandemia. A pandemia, né, eu tinha poucos funcionários no CREA presencialmente trabalhando, então eu me desafiei e a gente acabou levando ali em torno de 15 minutos para liberar a ART.
em 2021, mas isso ainda não era o suficiente para mim, como engenheira, Claro. só como presidente. Sim. Então, nós somos aí um dos primeiros CREAs a conseguir a liberação da nossa ART pelo Pix. Hoje, tu paga, é de imediato que é liberado. Então, a nossa taxa vinculada à liberação de um documento que é importantíssimo para nós, e ali a gente começou a mudança. E as mudanças não pararam por aí. E aí a gente, depois de lá para cá, tivemos aí várias alterações, inclusive no nosso site. Hoje nós temos um portal dedicado para nós, que nós acessamos só para o trabalho. O site preserva o site, por exemplo, uma matéria que a gente queira resgatar no site, ela permanece lá. Algum curso que o CREA esteja promovendo ou divulgando, ele está lá, tudo. Agora, a parte do trabalho, eu fiz um portal, todo a parte. Técnico. Todo técnico, a parte que ele não cai, ele não tem problema e não precisa mais acessar só o site. Ele é dedicado ao trabalho, porque a gente precisa mostrar as entregas. E tem uma novidade que eu aqui não vou me exibir, mas eu gosto muito de lembrar. Nós fomos o primeiro conselho de regulamentação profissional e de fiscalização do país, não é só CREA, é do país, que tivemos uma interface direta com o GovBR. Opa, é verdade, né? Você acessa o GovBR ou vice-versa. A gente pode, com o nosso GovBR, Não, pode acessar. eu posso pegar, por exemplo, aqui o meu celular, ou o meu material de trabalho, um iPad, um tablet, um notebook, enfim. Sim. E eu posso aqui preencher a minha RT, tu me contratando, e eu posso acessar e diretamente eu entro com o meu GovBR E já acessa. e já direto eu assino digitalmente o documento. Eu não preciso mais salvar ele em PDF, eu não preciso mais entrar no GovBR. Autenticar. Isso foi bastante noticiado, isso foi muito bacana. Tivemos aí a carteira digital, eu não tenho mais a carteira física obrigatória, eu tenho a minha carteira digital que eu embarco num voo, eu posso ali promover a questão de gerar o meu passaporte. Eu uso ela para providenciar o meu passaporte, porque vale como uma carteira nacional de habilitação também a gente fez. Nossa, A gente parei um pouquinho, presidente. A carteira do conselho, ela vale como se fosse uma carteira de motorista. Claro. Meu Deus, um documento com foto, quando pega, não, traga um documento com foto, você traz a carteira do conselho. Eu posso sair, aliás, eu posso sair só com o celular, só que eu preciso, claro, Sim. mas eu posso sair com o celular. Por exemplo, Aqui é a carteira. Aqui é a carteira. a carteira, senão, olha ali. A carteira, olha, pode. Que linda, que eu sei que vai voltar. Traga um documento com foto. Eu posso sair só com. Que chique essa carteira, hein? Gostei, bonita a carteira. A nossa carteira profissional. E ela tem até um chipzinho ali? Tem o chipzinho. Tem o chipzinho. E, gente, eu não conhecia isso. A gente tem a carteira digital. Para ser orgulhosa, a criança. Mas é verdade, é agilidade, modernidade, né? Mas tu sabe que eu acho que a gente, fazendo parte do conselho, hoje nós estamos aí batendo o teto de quase 90 mil profissionais e quase 30 mil empresas. Meu Deus. A gente é o quarto maior entre os 27 CREAs. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e nós. Boa. Então a gente também não quer ficar atrás da inovação. Sim, e é um paradoxo, né? Engenharia, que é uma coisa que está em tudo. A gente tem que diminuir aí o valor. Aí a burocracia. A gente hoje tem aí um novo procedimento que eu queria trazer aqui para ti das inovações, porque a gente tem aí uma gama de empresas, de profissionais que participam de licitação de obras públicas. Sim. E tem um documento muito importante que é uma certidão de acervo técnico com registro que tem que pedir e ser acervado aqui, chancelado pelo CREA, para que possa participar de uma licitação. Isso é um documento fundamental. Isso levava muito tempo. E hoje não leva. Hoje é... Burocratização total. Puxa vida, e isso deve impactar numa obra também, inclusive. Sim, direto. Direto, né? Mas nem tudo são flores, né? Eu sou muito exigente, eu sou muito crítica, então eu acho que a gente tem... Muito para avançar. Muito. É? Muito. Bom, a gente vai falar isso em seguidinho, que o Douglas Barcelos, nosso diretor aqui, já está sinalizando que a gente já está chegando no finalzinho. Quando o papo é bom, passa muito rápido. Não acredito que já passou um bloco inteiro, mas você que está em casa também está gostando. Tem muito mais para conversar com a presidente. A gente já volta em um instante, só não sai daí.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo 575 para o Brasil inteiro, aí pela Parabólica Digital com o sinal aberto via satélite, também pelo 520 aqui para todo o Rio Grande do Sul, para mais de 11 milhões de gaúchos, e aí para onde você quiser na sua plataforma digital aí de sua preferência, tá bom? O programa Em Evidência tem o patrocínio aí, o apoio do CDP Consultoria em Direito Público, a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sintergues, Sindicatos dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e também aí, né, a SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera aí faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanha também lá no nosso canal no YouTube e no nosso perfil no Instagram, né? Hoje estou conversando com a Nancy Walter, que é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, falando aí sobre as conquistas durante as suas 2 gestões como presidente. E eu vou sair perguntando agora nesse segundo bloco a questão justamente da aproximação, de fortalecer a aproximação, né? A gente tem aqui os engenheiros, agrônomos e também os geocientistas também, né? Isso aí. É desde que foi, ainda tem alguém que confunde o conselho ainda, a sigla do conselho com arquitetura? Muito. Ainda tem? Porque a sigla continua a mesma, né? Sim, né? O A era de arquitetura. Mas como a gente usa engenharia para tudo, a gente não perdeu a sigla, usou a engenharia, vamos botar o A de agronomia. Tá bom. Eu que sou neto de engenheiro agrônomo, acho muito legal. Olha aí, fizemos uma bela homenagem. Uhum. E essa aproximação aí dessa turma toda aí, teve também presente durante esses teus 2 mandatos de gestão? Tu sabe que eu sempre observei, Cláudio, como foi a caminhada dos outros que me antecederam, né? Os outros presidentes que me antecederam. A gente sempre aprende com todo mundo a todo momento. Então, aprende como a gente pode repetir e melhorar e como a gente não deve, sob hipótese alguma, fazer o que fizeram. Então, eu sempre cobrei muito, eu sempre fui muito crítica ao nosso sistema profissional, eu sempre cobrei que a gente deveria, enquanto CREA-RS, estar presente em tudo, porque em tudo há engenharia. Em tudo. Não tem como. Na edificação, nas instalações, nos equipamentos, em tudo. Eu estava lembrando que eu vou fazer uma entrevista de drywall agora, engenharia. né? É por engenharia. Então, a gente tem que estar realmente em tudo que é lugar. Claro que é impossível, nos 497 municípios, tu estava falando aqui antes dos apoiadores aí da FAMURS. A FAMURS é um exemplo aqui que eu vou aproveitar, já que apoia aqui o programa, a Masper, e vou dizer para vocês que a FAMURS a gente fez uma aproximação inédita, porque é impossível alguém conseguir estar presente ao mesmo tempo ou viajar pelo estado, que não é a intenção. A gente não tem que estar realmente aí focando nas nossas alianças, nas nossas oportunidades que a gente teve com a FAMURS. O CREA, ele participou pela primeira vez da Assembleia dos Prefeitos, que acontece sempre no verão. A primeira vez que a gente fez parte foi em 2023. Agora? Opa, até então o CREA não fazia parte, né? Então foi 23, imagina. 24, 25 e agora 26. Maravilha. Mas ele nunca tinha se aproximado a esse ponto. Mas o que o CREA faz lá? Ora, por que ele nunca esteve lá? A pergunta que tem que fazer... É o contrário. Mas a gente está, então, nessa aproximação com a FAMURS, porque de forma mais rápida e objetiva a gente consegue sentar, conversar, porque é no município que a vida acontece, né? A FAMURS gosta de dizer isso. É verdade. Então a gente precisa estar perto de quem faz acontecer. Assim como a gente fez uma aproximação muito forte com várias secretarias estaduais do governo, assim como a gente se aproximou da Assembleia, mas não basta só se aproximar destes, mas estes são os que decidem e impactam diretamente os quase 90 mil profissionais. Então, se eu não consigo, talvez, me fazer presente dentro do chão de fábrica, mas eu tento, enquanto presidente do CREA, ter um papel institucional que eu possa fazer a diferença, conectando com quem pensa nos projetos que nos afetam, nas legislações que nos afetam, seja em nível estadual, federal e municipal. Eu penso em me aproximar sempre, a gente fez essa aproximação com a FAMURS. A presidente Adriane, que agora está passando o bastão para o presidente Ike Vedovato lá de Imbé, ela foi, pelas minhas contas, e a gente adora números, a 6ª presidente desde que eu assumi aqui. Porque sempre a gestão é de 1 ano. É verdade. Então é a 6ª. E agora eu vou pegar o 7º presidente. Imagina. Então todos eles, sem exceção, vão estar. E vou fazer um esforço de estar lá na posse
e às 19 horas no jantar em Santa Rosa, na FenaSoja. Fiquei sabendo. Porque o CREA e a engenharia está em tudo que é lugar, então mais eu vou que estar política essa mulher, né? É uma agenda. Tu sabe que é a questão da presença, né? Porque se a gente não ocupa o lugar... Ah, bom, é outros verdade. ocupam. Outros ocupam. Bom, falando sobre o interior então, presidente, a questão da modernização também das inspetorias, né, no interior foi um marco também da gestão, né? Que é justamente isso. Não dá para tem que fiscalizar, mas aí tem que também, né, dar condições para que essa fiscalização aconteça. Perfeito, né? Perfeito, porque é a casa do profissional, né? Além de ser uma vergonha para nós, da gente não ter as mínimas condições, nós tínhamos imóveis aí precários. Imagina que E não estou aqui paradoxo, dizendo né? culpa de A, B, C. O engenheiro com um imóvel precário. Eu nem me preocupo com isso, eu não quero estar aqui apontando, eu quero estar aqui para fazer, né? Eu acho que a gente tem que fazer. Resolver. E a gente teve aí várias inspetorias que a gente chama que é a descentralização da sede do CREA no interior, ou seja, o CREA hoje tem 44 inspetorias espalhadas de Uruguaiana a Frederico Westphalen, a Torres, a Camaquã, a Pelotas, a Esteio, a Vacaria, a Pelotas, Brange todo, a Bagé, litoral, tudo. Então nós temos aí descentralização do CREA em vários pontos, que serve para ser a casa do profissional, o espaço do profissional, das empresas, e também acolhe os nossos servidores públicos, administrativos e agentes fiscais. É uma estrutura física para o conselho funcionar. É um polo avançado em Torres, em Uruguaiana, em Santana do Livramento, no Alegrete, em São Gabriel e aí por diante. Então o que a gente fez? Nós tínhamos aí um passivo. Eu que venho da área ambiental, eu sempre gosto de usar esse termo, mas era um passivo de falta de reformas por cerca, em média, de 30 a 40 anos. Imóveis que nunca foram reformados. De 30 a 40 anos. Nós fizemos assim. Agora a gente vou dar o exemplo. Nós estamos com reforma nesse momento em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, em Bento Gonçalves. E vamos iniciar em Torres. E vamos também iniciar em Esteio, em Caxias. No segundo semestre nós vamos fazer Santiago, São Luís Gonzaga e Três Passos. Bom, engenheiro responsável não falta. Não falta. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Fizemos 10 reformas em 2 meses. Meu Deus, é para deixar assim... Eu gosto muito de obra. Para sair da agenda, eu já notei. Eu adoro obra. Eu adoro... Está no lugar certo na vida. Eu tenho dificuldade para entender quem não gosta de obra. Mas, além disso, é a felicidade de saber que a gente tem que ter orgulho. A gente tem que dar boas condições para as pessoas trabalharem. Ponto número 1. Ponto número 2. Como é que eu vou fazer uma aproximação com aquele município, com aquele presidente da Câmara de Vereadores? Como é que eu vou receber lá o empresário? Como é que eu vou receber um investidor? Pois é Como é que eu vou ser um modelo? Fala de licença ambiental. Como é que eu vou ser um modelo de empreendedorismo se eu tô com a casa caindo nos pedaços? Pessoal, aqui que os engenheiros desse local aqui, né, atuam aqui, então, né? eu penso... É verdade, não tem. Eu penso que a gente precisa, além de dar o exemplo, não dá. é valorizar cada um de nós. Isso é algo que eu sempre cobrei de quem esteve aqui no meu lugar, então é o mínimo que a gente tinha que fazer. Estou muito feliz com as entregas. Todas as regiões foram priorizadas, então tem uma pergunta aqui, quais que foram mais priorizadas? Na verdade, eu tive que criar um critério, porque como todas estavam precisando muito de atenção, na média 30 a 40 anos que não viam uma reforma, eu acabei usando o critério do aniversário que elas estavam fazendo naquele ano. 30, na verdade 40, 45, Pegou 50, as mais que estavam mais, porque todas velhinhas, estavam. Sim, mas então, vamos pegar pelo aniversário. Tu tem 5 filhos. Qual que tu vai dizer que gosta mais? Pois é. Vamos pegar pelo aniversário. Quem faz aniversário primeiro. Mas aí a gente está das 44 inspetorias, 33 com sede própria, vamos fazer aí mais de 90% de reforma em todas. Lembrem, primeiro ano de gestão com pandemia, segundo com inundação. Isso é incrível, né? Isso é incrível, que a gente está até hoje se recuperando da inundação ainda, né? E engenharia também passa pelas duas coisas, né? Tanto pandemia quanto... E aí a enchente, então... A gente está perto, né, Cláudia, de lembrar aí de tudo que aconteceu. Não temos nada para comemorar. Eu sou... Assim, eu vejo ali o que nós perdemos aí das pontes, estradas. Que foi de estrutura. E eu fiquei ouvindo muita crítica a respeito do aeroporto. Por que o aeroporto ficou fechado 5 meses? Nós não temos aqui bons profissionais? Temos.
Nós não temos aqui excelentes engenheiros no estado, no Brasil? Temos. Eu tive que ficar defendendo e dizendo praticamente o óbvio, né, em meio a pessoas que não são da engenharia, de dizer por que não liberava o aeroporto antes. Né? A gente não fica ali dizendo por que libera um paciente rápido da mesa de cirurgia. Vamos, corre. A engenharia, todo mundo quer fazer isso, né? É verdade, né? E na pandemia, na enchente, eu me lembro como teve engenheiro como tem Copa do Mundo, tem técnico para tudo quanto é lado, pandemia teve médico, e na enchente, quando começaram a cair as pontes, as estradas, o aeroporto, que teve de engenheiro e de colega falando bobagem, Nancy, ai meu Deus do céu. Mas vamos lá. Já terminou o segundo bloco também? Já está terminando o segundo bloco também? Tá bom, a gente vai fazer um intervalinho. Não sai daí que ainda tem mais um bloco para a gente conversar com a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, há mais de 100 anos. Primeira presidente. A gente já volta na extensão. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo canal 520, pelo 575 e pela plataforma digital de sua preferência. Lembrando que o programa Em Evidência tem o apoio e patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a SUS e a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera a falta, né, as faltas de consultas aí, e redefine a saúde do seu município. Você pode nos acompanhar também no nosso canal lá no YouTube e também lá os bastidores no perfil no Instagram. Lembrando o apoio da FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce, nosso querido apoiador. E hoje eu estou entrevistando a primeira presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul em quase 100 anos. Presidente, quantos anos do Conselho? 90 aí? Vai fazer 92 em 30 de maio. 92 anos em 30 de maio, que maravilha. E a presidente no seu segundo mandato, né? Terminando agora o seu segundo mandato. E falando em 30 de maio, presidente, maio lembra ali a enchente que está completando 2 anos. Verdade. 30 de maio, né? Meu filho é de 31 de maio e meu pai de 6 de maio nasceu no dia do ponto crítico da enchente em 1941. Pegou as duas enchentes, pegou uma que ainda viveu, tá vivo, mandar um abraço pro meu pai, que pegou a segunda, a maior daí, né? Nasceu na segunda, no caso era a primeira, e agora pegou a maior de todos os tempos. Nós estamos vendo aí as estruturas, se fala muito, presidente, nas estruturas das cidades, né? Tô vendo aqui uma plaquinha da Câmara Municipal de Esteio, a gente tem São Leopoldo, a gente tem Canoas, a gente tem Novo Hamburgo, a gente tem o Rio Grande do Sul inteiro. E aqui a região metropolitana também. E aí se fala muito, será agora começam épocas de chuvas novamente? Será que estamos preparados? Será que as estruturas com portas? Será que os diques? Será que, né, as estruturas de engenharia estão prontas para suportar uma nova enchente? Pois olha, Cláudio, eu acompanhei essa semana a fala de vários meteorologistas. Muita gente não sabe, mas os profissionais da meteorologia também fazem parte do CREA, por isso geocientista. Ah, eu não sabia! Eu adoro esse programa que eu estou sempre aprendendo. Os geógrafos também. Porque eu fui garoto do tempo, muito tempo. Viu só? Agora, os geógrafos também. Os geógrafos também. Geógrafos, os engenheiros geólogos, os geólogos e os meteorologistas fazem parte do CREA. Então, por isso geocientista. E tudo a ver com enchente também. Tudo a ver com enchente, tudo é engenharia. Mas eu queria dizer para ti que, falando aqui do teu pai, que é de 6 de maio de 41, é uma conta matemática. Vou aproveitar a enchente de 41 e 2024. Vamos lá. Nós temos aí uma conta matemática de 83 anos. Que coisa boa, pessoa de ser das exatas, né? A conta assim, eu sou de humanas. Os 83 anos que a gente tem aí dessa janela de 41 a 2024, que foi o nosso problema. Como assim, presidente? Porque nós crescemos, nós ocupamos o nosso território, nós expandimos, nós desenvolvemos economicamente e fomos indo. Isso aí, tu viu que tu já entendeu? Essa conta ela não podia fechar. Não tinha como. Né? Essa conta, uma hora ia dar problema. Essa conta para fechar
poxa, vimos que as pessoas elas acabaram se instalando na beira dos rios, dos mananciais, né? Seja de arroio, seja de rio, é manancial. E a gente pergunta, mas como que se instalou lá? Não, mas é porque o meu avô já viveu ali, a minha tia foi criada aqui, meu pai se criou. Sim, mas isso foi de uma época em que o entorno não estava desse jeito. Então, na verdade, o que a gente deixou de olhar é de um olhar mais macro. Não adianta eu pensar que se eu moro em Esteio, eu moro em Esteio, na Baixada do Rio dos Sinos. Isso. Eu moro na Baixada, né? Lá na parte baixa da planície. Isso. Na planície. Eu tenho sim que me preocupar com quem está lá em Parobé. Eu tenho que me preocupar. Eu não me preocupo, porque eu me preocupo só com o meu canto. Com o meu canto. Mas o meu canto, ele não responde só por aquilo ali. Assim como em quem está jusante, ou seja, para baixo, eu também tenho que me preocupar. De Esteio para baixo eu estou fazendo o quê? E a gente não tem essa preocupação. Por isso que os comitês de bacia hidrográfica são muito importantes. Aqui é um papel que eu quero só abrir um parênteses e fechar rapidamente, que daí teria que ser outro programa para a gente falar. Só para falar nisso. Mas eu queria aqui trazer o papel que os nossos profissionais voluntários tiveram, isso foi muito importante. O CREA, sobre a minha gestão, não mediu esforços, eu coloquei todos os servidores públicos em modo remoto de trabalho, por questão de segurança. Nem todos os municípios foram afetados, mas não tinha como a gente trabalhar de modo presencial e todo mundo se sentir ali seguro, porque aqui a sede, ela estava na iminência, a sede do CREA, que fica aqui na Ipiranga, na iminência de que o arroio dilúvio transbordasse. É verdade. Então a gente suspendeu... Onde é que podia ter problema aqui, o arroio? A gente suspendeu as atividades presenciais por todo o estado. E todos foram liberados para ajudar. Nós tivemos aí o transporte através dos carros oficiais de serviço público federal, ajudando diretamente os municípios, ajudando diretamente os estados. Esse foi um ponto. O outro ponto, nós tivemos aí uma ação muito bacana do projeto Reconstruir RS, que a gente chamou aí, trouxe para o CREA, que tivemos aí mais de 2.000 voluntários que vieram de todo o Brasil, mas principalmente de 3 estados do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente trabalhou de forma intensa aqui no município de Canoas, fizemos vistorias, laudos técnicos e pela primeira vez na história do nosso sistema profissional a gente zerou a taxa da nossa anotação de responsabilidade técnica. Todos os profissionais pelo estado puderam trabalhar voluntariamente preenchendo a anotação de responsabilidade técnica que amparou as vistorias e os laudos. Para quê? Para quantificar, mensurar tudo o que aconteceu no município, para o quanto antes o prefeito Cláudio pudesse fazer o pedido ao governo federal, ao estadual, ao municipal, a ajuda. Ao municipal, que ele é o município, mas ele pediu ao estadual e federal. Ele precisava desses mas laudos. Ele, com o decreto de emergência, ele conseguiu ali ter essa ferramenta. Hoje a gente viu ali, por exemplo, no município de Canoas, que a gente atuou de forma bastante intensa, o quanto isso ajudou nas contratações. Que sofreu muito, né? Isso já tinha um laudo pronto, uma vistoria pronta por profissional legalmente habilitado, com o amparo da RT, para o município fazer a contratação e o reparo o mais rápido possível, de graça. Não foi cobrado nada. Nada. E o chão a pista do aeroporto? A pista do aeroporto me rendeu uma manifestação num programa ao vivo, só numa bancada onde tinha a maioria médicos. E um deputado federal, e todos falando que precisava de estudos hidrogeológicos e precisava, e nós não tínhamos bons profissionais. Eu ouvi, mas chega um momento em que a gente parou. A gente puxa pra gente, né? Porque daí vamos parar. Bom, aí a gente tá quase ali promovendo o exercício legal da profissão, né? Então eu chamei e disse, olha, vou dar o exemplo, como se eu estivesse numa mesa de cirurgia, isso todo mundo entende, uma mesa de cirurgia, dissessem para os meus familiares, vai levar 1 hora a cirurgia, da Nancy. Ok, meus familiares esperando, vem o médico na sala lá de espera e diz, vai levar mais 15 minutos. Ninguém questiona. É verdade, ninguém diz, não, tira agora. Não, agora, vai estar demorando. Sai, tenho vai levar compromisso. mais 1 hora, tá tudo certo, porque a gente confia que ele vai fazer um bom trabalho, que ele estudou para isso. Por que com a engenharia é diferente? Né?
Por que todo mundo quer ser meio engenheiro? Boa pergunta, todo mundo é meio entendido, né? Não tem meio engenheiro. Não. Ou tu é formado ou não é formado. Mas a gente não parou por aí. A gente também foi acompanhando aí junto ao governo do estado. O CREA participou de 12 câmaras técnicas do Plano Rio Grande para ficar de olho ali nas obras, acompanhar o desdobramento das obras. Tem muito o que fazer. Ainda tem muito o que fazer. A gente ainda não tem muitas pontes, recuperamos as estradas, mas eu acho que a gente precisa aí estar junto, perto, e principalmente dos municípios, né, ouvindo. A gente tem que ser uma fala presente, mas tem que ter uma escuta muito atenciosa aí para tudo que está acontecendo. E o CREA vai estar sempre... Onde tiver engenharia, a gente está lá. Mas muito bem, e a gente está falando de infraestrutura do nosso estado, né? De novo, a gente o papo está muito bom, já está chegando no final, a gente tem cerca de 5 minutos. Vou começar falando sobre o que a gente vai deixar, sobre o que você vai deixar, então, de legado, né, presidente? Aí agora, a gente estava falando antes para o próximo, né? Para as pessoas que vão seguir esse trabalho aí, se aproximando dos 100 anos do Conselho, né? Tu sabe que a palavra legado, eu acho que ela vem com um peso muito forte, uma responsabilidade muito forte, né? Porque o legado é algo que tu vai deixar esse plano e vai continuar. Sim. Então, isso é uma responsabilidade muito grande de eu dizer do meu legado. O que é o meu legado? Mas uma coisa eu gostaria aqui de apontar, é a valorização das pessoas. Ninguém trabalha sem valorizar quem está junto trabalhando, e vou explicar. O CREA tem um corpo funcional de uma idade média muito alta. A gente tem aí, em média, hoje, de experiência, de tempo de CREA, os servidores públicos federais, em média, 30 anos. Isso é muito alto, média. Eu ia perguntar, é verdade, eu ia perguntar porque eu vi que a presidente falou várias vezes, né, e eu como ex-funcionário público do Estado, como é que é? Funcionário do CREA tem que ser funcionário público? Servidor público. Servidor federal. Público? Federal? Eu não sabia disso. A gente é um serviço público federal. Por delegação de Estado da União, a gente exerce um tipo de atividade. Que interessante. Por delegação do Estado. Bacana. A gente é um serviço público federal. Eu não sou servidora pública, eu não tenho matrícula, eu sou uma agente pública. Estou uma agente pública. Uma agente pública. Estou uma agente pública. Só para o pessoal de casa entender. Isso aí. Mas eu queria dizer que não tem como a gente virar alguma chave, pensar em que as pessoas enxerguem uma cultura diferente, se o tempo de trabalho é em média 30 anos. Então eu fico muito feliz de ter resgatado e valorizado vários funcionários, vários servidores públicos que hoje falam com alegria de que se viu depois de 40 anos trabalhando no CREA fazendo uma outra atividade e gostou. E a atividade é de retorno para nós profissionais. Então, o servir com qualidade vem da valorização. A pessoa que não é valorizada, ela não vai ter entregas. Não adianta. E se eu estou aqui querendo promover algo diferente, eu tenho que pensar diferente. Então, o meu legado é valorizar as pessoas para que elas entendam que a gente pode fazer diferente, que a gente pode trabalhar e que sempre há tempo da gente fazer coisas novas. Eu acho que isso é um legado. Eu prefiro que o trabalho fale por mim. Olha só. Bom, 2 minutinhos e a gente vai ter a conclusão dessas sedes todas, então, também daqui a pouquinho. A gente vai ter muita obra aí para comemorar. E das entregas, eu vejo que quem se dispõe, quem se coloca seu nome à disposição, presidente de CREA não recebe salário algum. Eu, para vir com o meu carro do CREA, de Esteio para Porto Alegre e vice-versa, por dia eu recebo R$ 39,40. E ficou 2 um trabalho de muito altruísmo e de muita incomodação do meu perfil de dizer que a gente pode fazer diferente, mas precisa trabalhar e precisa se dedicar. Que maravilha! Parabéns, presidente, parabéns, né? Como a gente falou ali, a engenharia está em todos os lugares, quando a gente anda na rua, quando a gente cruza uma ponte, saneamento básico, a gente abre a torneira. Cláudio, a gente não falou de uma coisa que dá para falar bem rapidinho. Hoje eu vim numa correria aí de Caxias, vim para Porto Alegre, porque eu não queria deixar
de participar aqui do que estava acontecendo aqui em Porto Alegre, que é uma galera aí das engenharias. A gente sabe que cada vez tem uma procura menor pelas engenharias. Eu já fui no maior bug jump do Brasil, tá em Bento. Já usei, não testei, porque o teste não se testa com pessoa. Mas eu já usei, eu já saltei de pêndulo, eu já fiz de tudo para mostrar que a gente pode exercer a engenharia e que não precisa estar onde as pessoas acham que só pode estar lá. Exatamente. A engenharia está em várias outras atividades que a gente não enxerga. É verdade. Eu acho que é aí que está a nossa falha, de mostrar que tem engenharia em tantas outras atividades que essa juventude talvez tenha um olhar que não enxergue. Não esteja vendo. Então é um papel também, é um legado de dizer que, olha, tu não precisa estar fazendo a engenharia civil se tu não curte trabalhar num canteiro de obras. Tu tem várias outras atividades para fazer da engenharia civil. Incrível, incrível. Tá aí, então, procure o CREA, né? Entre lá no site lá do CREA, então, se você tem dúvidas das várias atividades de engenharia. E a gente agradece, presidente, muito obrigado por conversar com a gente. Sucesso nesse restante aí. Para vocês também. Né, de mandato aí. E a gente vai seguir conversando, porque a engenharia eu sei que não para nunca. Perfeito, a engenharia não para e a gente não pode parar. Tá bom. Obrigado a você também. Não sai daí, porque essa é só a primeira parte do programa de hoje. Em seguida, a gente está de volta com mais Evidência na TV. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, também aqui para o estado pelo 520, aqui para a região metropolitana e também para o interior do Rio Grande do Sul e na plataforma digital de sua preferência. Depois de conversar com a presidente do CREA, Nancy Walter, estamos de volta aqui para conversar aí, né? Lembrando, com o presidente de um dos maiores sindicatos do Rio Grande do Sul, o Sintergs, que também faz o apoio aqui, né, para o programa Em Evidência na TV, Neucir Vanier, agradeço já a participação. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Iceberg Comunicação muito além do que se vê, Estratégia de Comunicação para a Política de Verdade, Sintergs, né, muito além do que se vê aí, a gente tem a Iceberg e o Sintergs também, o Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. E também a SPO Tecnologia, com essa Suzy, né, a IA da SPO Tecnologia, que zera as faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanha no nosso canal lá no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram com os bastidores. Deixa eu mostrar aqui essa capa aqui, né, que tem aí um passeio por Venâncio Aires, Jarbas da Rosa aí, né, os frutos da gestão que entrega qualidade de vida aos seus cidadãos. E a gente tem também ali o Danilo Krause, ali, né, entrevistado aqui também do programa Em Evidência na TV. Deixa eu mostrar aqui do lado do troféu Mérito Prefeitos aí, né, que já está na sua terceira edição, tudo pronto aqui para a terceira edição do troféu Mérito Prefeitos em Evidência. Presidente, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Evidência na TV. Obrigado a você e agradecer a tua audiência também por essa oportunidade aqui de falar um pouco do nosso sindicato e nossa atuação aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Inclusive, presidente, teve evento agora no último dia 5 de maio, é isso? Sim, nós fizemos um movimento juntamente com mais de 30 entidades. Foi um movimento que teve uma repercussão bem interessante, atingiu todos os nossos objetivos. Não tivemos uma resposta do governo, mas a gente conseguiu mandar um recado, foi muito bom. Foi na frente do Palácio Piratini, envolvendo várias entidades. Né? Perfeito. Aliás, né, presidente, o senhor está à frente aí do Sintergs em um período de transformações aí no serviço público gaúcho, né? Qual é que considera ser hoje o maior desafio enfrentado pelos servidores estaduais, presidente? Certo. Bom, ótima pergunta, Cláudio. Primeiro, só para complementar aquela tua observação sobre o dia 5 de maio, foi organizado desde o início de abril, colocando em xeque
a situação de um desconto previdenciário que os aposentados sofrem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ao se aposentar, nossos servidores públicos, eles são submetidos a um desconto que o governo implementou a partir de 2019, o atual governo, que já está aí há 8 anos, justificando que havia déficit previdenciário, porém, no entanto, nunca apresentou os cálculos dos fundos previdenciários do IPPrev. E nós exigimos que apresente, então, onde é que estão os déficits, né? Porque na iniciativa privada, o empregador contribui e o patrão também. Sim. E a gente gostaria de saber se o patrão, que é o governo do estado, está contribuindo, ou só vem retirando, ou nós tivemos desvios, nós não sabemos. Só sabemos que os aposentados do estado do Rio Grande do Sul, pensionistas e militares da reserva, contribuem para a Previdência após se aposentarem. Chega a ser uma piada, né? Então, mas isso não acontece na iniciativa privada. Então foi esse o ato do dia 5 de maio. Também nós reivindicamos ali a revisão geral, que seria a recuperação das perdas salariais. Nós estamos aí ingressando no período eleitoral e então há limitações legais para algumas, vamos dizer assim, ajustes salariais dentro desse período por parte do governo, mas a revisão, a recuperação de perdas salariais, ela limitado até ao teto do período, né, da inflação calculada por o índice oficial, pode. Essa revogação desse desconto também pode, e até mesmo promoções, desde que haja uma lei, um regulamento, que tem a lei, mas não saiu ainda o regulamento, faz 2 anos da reestruturação, da última reestruturação que não saiu o regulamento. E, voltando agora à pergunta que o senhor fez sobre o desafio, né? Perfeito. Eu acho que é um desafio não só das entidades, um desafio, eu não sei se é um desafio para os governantes, porque isso já ocorre desde 1988, nós temos na Constituição Federal, Estadual, que as remunerações, os salários, devem ser revisados a cada ano. Sim. Assim como é na iniciativa privada, que existem os acordos coletivos, né? No mínimo a inflação, né? Senão tu corrói o teu poder de compra. E isso não existe no estado do Rio Grande do Sul, apesar que a Constituição prevê uma revisão geral anual, vírgula, na forma da lei, e essa lei não existe. Então, o que ocorre são leis específicas para um período. Por exemplo, nós estamos aí desde 2014, um acumulado de mais de 90% de inflação pelo IPCA, e o governo, o atual governo, que está há 8 anos, ele deu 6% a título de revisão geral. Então, 6% dentro do universo de mais de 90%. Imagina. Então, insuficiente. Então, nós temos aí uma inflação de 80% que corrói os salários dos servidores, impactando em torno de quase 50% do poder de compra. Agora é como se tivesse R$2.000 no início de 2015 e agora você tem R$1.000. Então é uma corrosão muito extraordinária. É visível. É extremo. Né? A gente vê. É extremo. No supermercado então, a gente vê. Não tem essa regulamentação. Só tem essas leis esparsas. Até fazendo um comentário que o governador deu 6%, mas ele retirou em média aí 12%, 10% de um grupo enorme de aposentados, pensionistas e militares da reservas, que são em torno de 180 mil pessoas. Então, praticamente tirou de um lado e colocou no outro. Então, não deu nada, não aconteceu praticamente nada. Então a gente precisa, esse é um desafio desde 88, são 38 anos praticamente, que não foi regulamentado. E não há um governo com coragem de fazer isso. Por que não fazer isso? Pois é. Criar uma database, uma data e um índice para que possamos sentar na mesa, todos os servidores públicos, e conversar com o governo e ele, como já existe, eu agora não tenho certeza em quais estados, né? Eu acho que no Acre, Mato Grosso, eu não tenho certeza, não posso afirmar. Em algumas prefeituras também isso ocorre. Isso não acarretaria, né, nessa corrosão salarial dos servidores. E aí a maioria dos sindicatos acabam trabalhando praticamente só em cima dessa pauta. E, no entanto,
E isso talvez seja até estrategicamente utilizado pelos governos para nos ocupar só nessa estratégia e ter um tensionamento da base de servidores para que a gente só fique focado nesse problema, dentre vários. Né? Se nós tivéssemos esse problema resolvido, né, não acumularia. Então, 1% num ano, no outro ano 2%, assim como é no INSS, como alguns governos cumprem, né? Nós poderíamos trabalhar com outras questões, ambiente de trabalho, promoções, auxílio-refeição, diárias, uma série de outros itens que é o papel do sindicato estar lá fiscalizando e atuando em prol ao servidor. Mas isso acaba nos sufocando. Então a gente tem que se dividir, tem que se virar nos 30, como se diz. Né? Chutar a cabeça, fazer uma série de atividades. E nós fizemos agora, então, dia 5 de maio, a gente mandou um recado. É isso. Nós entendemos que o próximo governo, depois eu quero dar um furo aqui para vocês, tá? Por favor. E que ele se sensibilize e organize o Estado. Porque se nós tivéssemos uma revisão geral anual regulamentada com índice e data, nós não teríamos esses abismos que nós temos entre uma categoria X e uma categoria Y. Porque os que estão mais próximos conseguem ali alguns subterfúgios e pretextos para que possam ter êxito em reajustes e não revisão. Em reajustes. Então, inventa ali uma reestruturação, algo assim, e embutem ali 30%, 40% ou 20%, e ainda dizem depois que não tiveram recomposição das perdas salariais. Inflação, mas na verdade tiveram. Então vai criando aqueles abismos. Então tu vê assim castas dentro do Estado, e se nós tivéssemos uma revisão geral para todos os anos, cada sindicato ia ter que daí então trabalhar para ter um seu reajuste. Né? E é importante falar também, né, que muitas vezes é reposição também, né, presidente? É reposição. Né? Não é ganho salarial. Não, o que eu estou falando é exatamente isso. A database, ela vai tratar da reposição. Para manter a inflação. Das perdas. Para manter a inflação. Não vai ganhar nada. Daí, claro que algum governo pode... Vamos supor, teve uma inflação de 5%. Daí ele diz assim, olha, vou dar 5% para recuperar. Mas 0,3%, 5,3%. Então, esse 0,3 é um ganho. Seria um ganho. É pouco, mas é um ganho. Mas não. Pelo menos, tu não tem nenhum ganho e nem reposição. Fica só atrás. Então, por isso que esse é o grande desafio dos sindicatos. E aí, como eu havia te dito antes, eu tenho não um furo, né? Nós, durante a construção e mobilização para o ato do dia 5, algumas entidades, o Sintex, ele esteve trabalhando forte nisso, nós articulamos, tentamos procurar um deputado, já que o Estado, o Executivo, o Poder Executivo, não toma uma iniciativa para resolver esse problema histórico, tem outras formas de tu poder tentar resolver. Uma seria vamos dizer assim, uma emenda à Constituição do Estado por iniciativa popular. Então, tu arrecadaria aí 60 mil assinaturas, protocolaria na Assembleia e teria um trâmite para ver se ela ia chegar a plenário e a gente poderia ter êxito nesse pleito. E o outro seria um projeto de emenda à Constituição parlamentar, de origem parlamentar, que necessita de 19 votos. Sabe que uma emenda precisa de 3/5 para poder passar, né? 2/3 dos deputados. 19 votos só para protocolar a emenda parlamentar. Nós já tivemos, em 2017, 2019, nós tivemos a atual agora pré-candidata Juliana Brizola, ela foi proponente em 2 ocasiões da PEC da database, que a gente chama assim, né? Que seria da PEC da revisão geral anual, em 2017 e 2019. Não tramitou lá na Comissão de Constituição Comissão de Constituição e Justiça, acho que é esse o nome, não tenho certeza. Ficou parado lá e aí terminou o período, aquele ano legislativo, foi para o arquivo. Não avançou. Agora, nesse período eleitoral, é um momento bem propício de tentar uma PEC, né? Novamente. E aí tem um deputado que ele aceitou o desafio, abraçou, até não sei se eu posso falar, claro. É o deputado doutor Tiago, que agora está no PDT. Querido amigo. Faz jus daí ao
ao trabalhismo, né? Aham. Interessante, né? É verdade. Ele agora que foi para o PDT, ele fez uma emenda à Constituição, só que é uma minuta. Então, dentro do sistema da Assembleia Legislativa, ele protocolou esse sistema. Ele protocolou no sistema essa minuta, que agora precisa das 19 assinaturas. Das assinaturas. Então, os deputados, agora nós estamos, a própria assessoria do deputado, algumas entidades, nós estamos conversando com os deputados para que assinem. E eu acredito, Cláudio, que ainda nesse mês será protocolado na presidência uma nova emenda à Constituição, que trata da database. Que assim seja, presidente. A gente vai fazer um intervalo, mas em seguidinha a gente volta conversando com o presidente do Sintergs, inclusive para falar sobre uma crítica em relação, né, presidente, às contratações, por outro lado, contratações emergenciais. Né? Em seguidinha a gente está de volta, não sai daí, você. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite pelo 575 para todo o país, também pelo 520, pela Claro TV, Antiga Net, aqui para a região metropolitana e para mais de 11 milhões de gaúchos aí no interior do estado. Agradecendo a sua companhia e o seu carinho. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, Estratégia de Comunicação para a Política de Verdade, Sintergs, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e também a SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanha lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil do Instagram para conferir aí, né, os bastidores aqui do programa Em Evidência na TV. Hoje estou conversando com o presidente do Sintergs, Neucir Varnier, falando aí sobre as questões, né, as reposições, os índices, o diálogo com o governo do estado. E eu começo também, presidente, já abrindo esse bloco, falando sobre críticas do presidente em relação às contratações emergenciais do governo do estado, presidente. Boa pergunta, Cláudio. Nós não ensaiamos nada, mas foi uma boa pergunta. Até porque o Sintergs tem que deixar claro para a tua audiência, né, para vocês aqui, que todos têm que ter direito ao trabalho, né? Tem que conseguir proporcionar dignidade, a melhor dignidade possível humana para seu sustento e usufruir na plenitude. Seria o ideal. Então, o Sintergs não tem nada contra os trabalhadores. Sim. Qualquer tipo de trabalhador que seja contratado. Mas essa forma de ingresso no serviço público, ela é prevista na Constituição, em legislações, só que em alguns casos, né? Uns casos que tu realmente catastróficos. Sim, precise, assim, a necessidade. Anormais, extraordinários. E passado esse período, tu não há necessidade, tu tem que estar organizado. Uma boa gestão, e aí é uma coisa muito incoerente, é contraditório. Um governo que tem 8 anos de gestão, ele tem tempo para se organizar. É verdade. Tem tempo para planejar, tem tempo para fazer projeções, previsões. Então, caberia ter concursos públicos organizados, né? Tudo fluindo essa demanda. E sendo adaptado de acordo com as necessidades dos serviços públicos. Naqueles pontos ali, pode acontecer, surgirem que imprevisíveis, aí caberia sim uma força-tarefa emergencial, e aí dentro dessa força-tarefa emergencial poderíamos ter aí contratações emergenciais. O que está acontecendo, e aí eu digo para os contratados, é ruim para eles mesmos, tá? Porque isso aí é uma forma de burlar uma conquista do povo brasileiro na Constituição de 88. Porque senão ia ver o quê? Só os padrinhos, os amigos. Sim. Aí quem é amigo de quem puxa mais o saco, quem tem relações. Apesar de que eles criaram critérios e vários
análise de milhares de currículos, que eu acho que são um absurdo, acaba tendo muita subjetividade ali, pode ter até, não estou dizendo que isso ocorreu, mas fica muito estranho, sendo que você tem um processo já bem estruturado, do o expertise do concurso, que é muito... Tudo é o subjetivo, porque até as questões objetivas são feitas por seres humanos, né? Agora, não sei se vai acontecer dessa forma, porque nós temos aí a inteligência artificial, apesar que ela também foi alimentada pelo sujeito humano, mas é mais objetivo. Então, ali dá uma certa igualdade de ingresso para as pessoas, uma certa, né? Porque nem sempre, alguns têm mais condições de estudar, outros menos, mas às vezes pode ter sorte em ingressar. Como eu ingressei no concurso público também no Estado. Porque não é o concurso, TVE. O concurso não vai dizer que tu é o melhor, que é mais inteligente. Não significa nada. É só um processo seletivo mais objetivo que dá oportunidades a todos. Democrático. É simples. Então, o governo, acho que ele abusou muito desse dispositivo de contratação emergencial, colocando esses colegas num modo de tensionamento. Então, eu acho que existe uma certa maldade do governo quando ele faz isso, porque agora nós estamos no período eleitoral e aí as pessoas podem pensar dentro da estrutura, esses contratados, que olha, agora vou ter que votar em XYZ candidato, porque senão eu vou ser demitido pelo próximo, porque eu eu tenho um contrato que não tem estabilidade. Então, o cara fica num tensionamento. Pô, tu contrata 2.000 pessoas, são 2.000 famílias que vão militar, em tese, como se fossem uns cargos de confiança. Isso, quase isso. Uns CCs. Porque tu, veja bem, eu já tive essa experiência, eu sou servidor público dentro obviamente, dentro do centro administrativo. Eu já notei que existe, às vezes, dentro do período eleitoral, centros de boatagem. Então o cara larga boato lá dentro e diz, olha, agora vão ser todos demitidos. Quando trocar o governo. Aí todo mundo fica aí. Pô, eu tenho meu pão de cada dia, preciso trazer desse emprego e faz toda a família voltar. Então ele tem um exército de militantes, de apoiadores, do governo X. Que nem talvez goste daquela ideologia, ou aquela política, mas ele é obrigado a fazer isso por conta do seu sustento e por medo. Então isso eu acho uma safadeza enorme. Concordo. Isso aí não é respeito ao trabalhador, não te dá terrorismo, né? É terrorismo. E isso é o que está acontecendo. Por esse lado, eu acho muito errado essa forma. E também ele acaba ocupando espaço daqueles colegas que fizeram concurso, que se prepararam, inclusive para as empresas que investiram em concurso público, que vendem cursinhos, né? O que acontece agora? O pessoal vai dizer assim, não vou fazer mais concurso. Aí tu quebra um monte de iniciativa privada, quebra dos empreendedores que empreendem tecnologia, recursos nas escolas de concurso, porque o cliente vai dizer, mas por que eu vou fazer esse curso para me preparar, se depois eu estou preparado e eles não fazem concurso, eles fazem contratação emergencial. Então, eu não sei aonde o governo quis chegar com isso, né? Porque é um governo que diz que o empreendedorismo é a saída, mas ao mesmo tempo ele ataca de forma negativa tanto os empreendedores, dá um sinal que não vale a pena se esforçar e fica... porque o currículo, um papel... Cláudio, ele diz o que tu quiser. Então, hoje em dia, tu pode fazer um currículo que tu quiser. E tem ajuda da inteligência artificial aí. Né, gente? Então, o concurso ali seria o melhor caminho e a gente não é contra os trabalhadores, a gente se solidariza até pela situação que eles estão vivendo dentro do Estado hoje. E a questão também de valorizar, né, presidente, a questão do funcionário público perante a sociedade, a importância, né? Aliás, o presidente é formado em administração de empresas, isso também ajuda aí nessa condução da gestão do sindicato, presidente? Sim, isso eu acho que eu acho que, claro, todas as profissões são importantes. O Sintergs hoje ele representa mais de 45 profissões, bibliotecário, químico, biólogo, advogado, engenheiros, mais variadas engenharias, médico, enfermeiro,
administrador, contador, economista, mas todas são importantes, todas têm seu papel fundamental dentro da estrutura. Na gestão do sindicato, por sorte, talvez, eu não sei, eu gosto muito daquilo que eu faço como administrador, gosto muito da minha profissão, muito mesmo, assim, eu acho, para mim, eu acho que é o que salvaria o mundo. Vocação. Bem, claro, bastante. Hoje tem muitos cursos aí que eu não sei como é que está sendo a formação dos nossos administradores, mas eu entendo que ele tem um pré-requisito para poder fazer, conduzir, coordenar, viabilizar, extrair o melhor do grupo, fazer com que as pessoas... eu tenho uma gestão que, pelo menos eu adoto a política vamos dizer assim, transformar, ou não transformar, porque a pessoa já é sujeito, mas possibilitar que todos os envolvidos sejam sujeitos, e não objetos, como dizia até um candidato que no governo do estado foi governador, o Olívio Dutra, né? Sujeitos no processo e não objeto. Não aquele que móveis e utensílios. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Tratando como se fosse uma criança, né? Que também não deveria ser tratado assim, porque todos querem participar, e tu vê quando tu elogia e tu dá tarefas e desafios para uma criança, vai ficar feliz. Ela só isso já motiva, e ela dá o melhor dela. E é a mesma coisa com os adultos. Então, assim, eu vejo cada problema dentro da gestão, porque o cargo de confiança também são importantes dentro da estrutura, está na Constituição, mas às vezes eles exageram. Colocam pessoas em locais que não têm a mínima competência. Vocação, a mínima... Não é vocação, é competência profissional. Sim. Não, é só por colocar, só para arranjar. Uma sugestão que eu daria é que, quando entrar no CC, o que ele tem que fazer? CCs que talvez ouçam esse programa, consultem colegas de profissão que tenham formação em gestão. Consultem como fazer. Eles vão te ajudar. Eles estão ali para isso. Foram contratados para isso. São consultores, assessores, são pessoas que podem te ajudar. Então, a nossa política dentro do sindicato é que todos são sujeitos e não objetos. E aí consegue, então, motivar as pessoas a se sentir importantes no processo e conseguem, assim, produzir mais. Eu acho que isso deveria de ser utilizado em todo o estado do Rio Grande do Sul e nas empresas. Muitas empresas fazem isso. Seria com certeza bem mais produtivo. A gente já chegou no final do segundo bloco, é isso que o pessoal está avisando aqui, mas não sai daí porque tem mais um bloco ainda para conversar com o presidente do Sintergs, presidente Neucir Vanian. A gente já bota nessa edição. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, também aí, né, pelo 520, aqui para o Rio Grande do Sul e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê em estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e também a SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy, viu, que é a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. E nos acompanha também lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil do Instagram com os bastidores do programa. Estou conversando hoje com o presidente Neucir Vanian, presidente do Sintergs, falando aí sobre questões, né, do funcionalismo público, questão da relação com o governo do estado. E abro esse bloco, presidente, falando também, perguntando, né, sobre o presidente presidiu também, né, a CGTB aqui no Rio Grande do Sul. O que a gente pode falar dessa experiência, presidente? Bom, até é interessante essa história, porque quando nós entramos no Sintergs, né, teve uma disputa eleitoral, o grupo ao qual eu participei e a gente foi vitorioso, nós assumimos o Sintergs. Eu, por exemplo, particularmente, eu não sabia que nós éramos vinculados à CGTB, não sabia mesmo. Então a gente, por inexperiência mesmo dessas estruturas sindicais,
bem fresco, novinho, não, ingênuo. 2016? Mas, 2017 ali que a gente descobriu isso. Por 2017, eu acho que foi isso. Porque veio um funcionário da CGTB e nos procurou. Conversou comigo e disse, olha, você sabia que vocês fazem parte da CGTB? Eu disse, não sabia. E nós gostaríamos que você fosse presidente aqui no Rio Grande do Sul. E eu, interessante. Mas com pouca experiência e não compreendia muito bem. Mas foi uma experiência muito válida, importante. Deu para conhecer um pouco como funcionava. A CGTB ela vinha em declínio, né? Ela houve vamos dizer assim, uma divisão existia a CGTB, aí dela derivou a tal de CSB, então ali houve um racha, isso aconteceu. Mas aí voltando para hoje, que eu acho que o mais importante de falar agora aqui do presente, o que importa para nós, e foi muito boa essa pergunta, tu tem feito perguntas muito boas aí, Cláudio. Obrigado. Que os servidores, né, eles se encontram, às vezes, as entidades num vácuo. A gente tem um vácuo de representatividade institucional. Por exemplo, agora no dia 5 de maio, nós fizemos um ato e a gente teve que dar um nome para aquele movimento. Sim. Eram mais de 32 entidades associativas e sindicais, né, associações da Brigada Militar, porque os militares não podem ter sindicato. Sim. Mas eles têm praticamente essa função. Sim. E nós temos então o MOVAP, Movimento contra o Desconto dos Aposentados, Pensionistas e Militares da Reserva. A gente deu um nome lá, MOVAP, para poder unir todo mundo. Então, por que isso acontece? E às vezes acontece lá, à frente dos servidores, o Fórum dos Servidores, o Movimento Unificado dos Servidores. Então, ocorrem movimentos. Por quê? Porque nós estamos carentes de uma representação institucional que tenha legitimidade política, não legitimidade legal, jurídica. Que daí qualquer um pode montar ali alguma coisa e não tem um número expressivo de entidades que representam suas categorias e bases, e aí isso então não dá robustez e representatividade como agora aconteceu nesse ato, né? Porque nós temos pontos muito incomuns dentro do serviço público. Revisão geral, auxílio, refeição, nós temos aí o problema com o IP Saúde, nós temos também agora esse desconto previdenciário. Então, cada entidade pode trabalhar e ter autonomia, suas peculiaridades, né, sobre ambiente de trabalho, sobre alguma coisa bem específica lá daquela secretaria. Perfeito. Talvez obrigada por um armamento melhor, por um capacete, ou um colete, sei lá. Tempo do capacete aí, seria para a polícia de choque dele. É verdade. Mas também lá para o Sindipem, para os agentes penitenciários, tem equipamentos. Então, poderia trabalhar essas questões específicas de cada categoria e ficar desafogado nas grandes pautas. Né? E essas grandes pautas a gente poderia ter uma representatividade robusta, política, legítima, que todos apoiassem. Então, como foi o movimento agora no dia 5 de maio. Então a gente tem essa carência. As centrais, elas podem cumprir esse papel também numa outra esfera também, que é muito importante. Por exemplo, a reforma administrativa. Alguns direitos previdenciários, onde é que tramita isso? Em Brasília. Então, às vezes, a gente procura grupos, movimentos, também tem um tal de MOSAP lá em Brasília, nós somos signatários e nós contribuímos, que também é sobre a Previdência. Tem aquela ACD, que é a auditorista da dívida, que nós contribuímos e participamos também. Tem aqui em Porto Alegre nós temos a União Gaúcha em Defesa da Previdência, que o Sintex também contribui e participa. Todas são válidas, todas têm sua função e ajudam bastante, né? Eu acho que esse caldo de movimentos ajuda, né? Dá robustez até no final das contas. Para negociar, mas a gente precisava ter uma organização, algo mais organizado, mais, vamos dizer assim, concentrado para atacar em determinados pontos. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós carecemos de uma entidade assim e uma central importante para fazer esse mesmo trabalho fora do Estado.
né? E hoje o Sintergs ele não está ligado a nenhuma central. Nós temos aqui as centrais, tu vê o nome delas muitas vezes, aliás, a maioria diz o seguinte, Central, vamos pegar aqui a antiga CGTB, né? Central Geral Trabalhadores do Brasil, dos Trabalhadores do Brasil. Tá, não tem mais. Trabalhadores do Brasil. CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil. CUT, Central Única dos Trabalhadores. Então, a maioria é trabalhadores. Tá? Sim. Tem lá a Central dos Servidores, mas eu particularmente, o meu Ciro André, hoje presidente do Sintergs, e alguns diretores, nós compartilhamos da ideia tem uma central que diz o seguinte, é a CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. Aí eu achei interessante. Que seria porque acontece o seguinte, daí então aquilo que os sindicatos precisam de força e união para resolver, né, para pressionar, né? No Congresso, ou fora do Estado, ou em pautas gigantes, como a reforma administrativa, para nós servidores é muito importante, ela pode acabar prejudicando bastante os servidores públicos. Então, eu vejo ela com bons olhos, porque daí uma central de trabalhadores, ela pode fazer o papel do sindicato, sim, porque é do trabalhador. Sim. E a central de sindicatos, ela trabalha como se fosse um apoio para o sindicato. Que abastece. E aí o sindicato ele tem plena autonomia. Não que os outros ligados às outras centrais não tenham, mas tem já dentro da terminologia o indicativo que tem plena autonomia para fazer o teu trabalho junto aos trabalhadores da tua categoria. Então, e aquela seria o quê? Um apoio, né? Um apoio a mais ali para poder trabalhar. Então, eu penso que é importante, sim, né, essas centrais, e para nós ali a gente entende que essa SBA é muito boa, e inclusive ela é uma dissidente lá, foi da divisão, né, da CGTB. Então foi uma experiência muito boa, e a gente daí aprendeu e começou a compreender a importância. Pois é. Inclusive, às vezes a gente acompanha, tu vê lá um presidente de uma central conversando com o Lula, conversando com o ministro do Supremo, conversando com o presidente do Congresso, do Senado, o presidente da Câmara. Então, poxa, é uma forma de nós termos voz e vez em espaços que hoje nós temos certa dificuldade. Que tem essa carência. Porque, veja bem, nós temos que aqui enviar um diretor ou dois para Brasília. Olha quanto é que está a passagem hoje. Aí tu gasta lá, ida e volta, 5 mil reais, nem sei, tô chutando aqui, mas talvez até seja demais. É por aí. Mais diária e mais hotel, fica 2, 3 dias lá. Aí tu vai, não que a gente não vai deixar de fazer isso, tá? Sim, mas aí tu gasta 10 mil. Aí tu tá numa central, tu já tem o teu representante lá, tu conversa com ele, tu pede para fazer isso e aquilo, protocolar tal documento, ou tu vai um só diretor, já se une com o representante lá, né? E consegue fazer com um custo bem mais baixo. Então, vale a pena contribuir e participar, desde que a central seja efetivamente ativa mesmo, ela faça. Porque muitas vezes aí tu vê que eu vejo muitas disputas e eles se preocupam muito com disputas de vaidade entre sindicatos e aí acabam deixando de lado que o trabalhador precisa mesmo. O objeto pela qual justifica a tua existência. A criação do sindicato. Presidente, muito bem, presidente, muito bem. Eu, como me interessa bastante o assunto, também fui funcionário público do Estado, também passei pelas situações. Se você perdeu agora o meu papo com o presidente, não perdeu não, fica lá nas nossas redes sociais, presidente Delcir Vanier, presidente do Sintergs, do Sindicato, né, dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Presidente, muito obrigado. Vamos seguir conversando, porque as pautas continuam, né? Só uma observação. Quando privatizaram a TVE, o Sintergs foi um dos sindicatos que ele apoiou todos os servidores de todas essas estatais, para que não fosse... Nós fizemos banners, panfletos e faixas. Nós ajudamos todos os colegas, mesmo não sendo do escopo ali, né? Do nosso quadro. Porque era importante a gente... Fortalecer o funcionário público. Tem que fortalecer o serviço público, né? Como um todo. Obrigado, presidente. Obrigado a você de casa também. Um grande abraço e até a próxima.